The Dumbest Trade War in History, ou a guerra comercial mais burra da história. Foi assim que o jornal americano Wall Street Journal classificou o tarifaço de Trump. Christian, queria começar perguntando aí sobre essa avaliação que alguns jornais, incluindo o Wall Street Journal, estão fazendo dessa possibilidade de quebra de aliança ocidental, foi a expressão que o jornal usou. Essas tarifas podem aumentar um sentimento nacionalista nesses países onde elas estão sendo aplicadas? Certamente, Lisa. Certamente por quê? Porque o governo Trump, o primeiro impulso, eu acho, do governo Trump no primeiro mandato, a gente tem que lembrar que ele foi eleito um pouco na primeira onda a onda reacionária, cujo marco inaugural foi o Brexit, né? Esse pessoal, mais conservador reacionário, eles são grandes críticos da globalização. Eles são grandes críticos dessa percepção de desnacionalização, de perda da identidade cultural de cada um desses países, entende? Eles são aquelas pessoas que, depois de 30 anos de globalização, começaram a achar que o mal-estar existente dentro das sociedades deles decorrem das mudanças que ocorreram num período mais recente, que foi durante a globalização. Quer dizer, você começa a estranhar os vizinhos imigrantes, você começa a estranhar mercadorias, você começa a estranhar o fato de que alguns lugares decaíram e outros subiram dentro da região, né? Você começa a atribuir o mal-estar à mudança, é isso que eu estou querendo dizer. E aí o primeiro impulso das pessoas é você voltar aos bons e velhos tempos, como se fosse possível. Daí esse caráter é algo reacionário, literalmente, do movimento, né? A gente vê isso na famosa Guerra dos Bonés, MAGA, Make America Great Again, quer dizer, tem um sentimento de decadência e de retorno aos bons tempos. Então, você tem um outro aspecto dessa coisa reacionária e conservadora, que é essa sensação de você precisar, que é o populismo. O populismo é uma coisa engraçada, pelo menos aqui no Brasil, na América Latina, o populismo sempre esteve associado à esquerda e não à direita. A ideia da elite contra o povo, esse tipo de coisa. Uhum. Então você tem que levantar o sentimento patriótico como? Exaltando a própria cultura e deprimindo ou criminalizando a dos vizinhos ou dos estranhos. Então você vê que no caso de Trump, isso acontece sempre. Mesmo quando ele faz o tarifaço é por quê? O tarifaço é para evitar os imigrantes ilegais. Você diz que os imigrantes ilegais são todos criminosos. Você diz que os outros países do mundo, quando ele fala em relação à União Europeia, são pessoas mais perversas. Né? Quem não colabora com os Estados Unidos é mau e perverso nesse discurso. Agora ele está relacionando o tarifaço até a entrada de drogas, né, nos Estados Unidos. É isso, ou seja, você está usando o tarifaço como se no passado usava porta-aviões. Tipo, para obrigar, né, as marinhas, a marinha americana, a inglesa, a francesa, o que eles faziam quando o país não pagava alguma coisa na América Latina? Eles mandavam porta-aviões, mandavam a marinha para bloquear os portos. Uhum. Entendeu? Ou invadia, criava guerra civil, enfim. Então, para você não fazer esse negócio hoje, você usa tarifa. Né? Mas então o que acontece? Você infla o sentimento nacionalista ou patriótico, eu faço uma diferença um pouco entre uma coisa e outra, tá? Mas lá dentro, no caso dos Estados Unidos. Em detrimento dos outros, que os outros são, para você justificar você está fazendo aquilo, você está defendendo o país. Repare que essas medidas vêm acompanhadas e fundamentadas sempre em situações de exceção, que é uma coisa também antiliberal, antirrepublicana. Por exemplo, o tarifaço sobre o México é baseado numa lei de exceção, é como se os Estados Unidos estivessem sendo invadidos pelo México. A base, a justificativa de existência da autorização para esse tarifaço é essa. É como se os Estados Unidos estivessem sendo invadidos, como se estivessem tendo uma guerra externa, quer dizer, que é uma coisa também típica de sistema autoritário. Uhum. Né? Porque também o Trump quer se mostrar como o homem forte, o homem que põe o pau na mesa, acabou! Lembra do Bolsonaro falando? Acabou, porra! Então, essa coisa do culto da vontade política, do homem forte, machão, que vai botar o pau na mesa, agora acabou a sacanagem! Entendeu? Que é essa imagem de que alguém pela força e pela vontade política, pelo culto dessa vontade do homem machão, fortão, vai resolver as coisas. Né? Agora, o que acontece? Repare que a tarifa em si é um instrumento de política econômica normal. Sempre foi vista como um instrumento de política econômica normal. O que está acontecendo agora, que está suscitando os nacionalismos,
que era essa o fundamento da pergunta, é porque a motivação da imposição da tarifa não é primariamente econômica. Ela vem justificada por uma razão de política externa, de salvação pública, de salvação dos Estados Unidos, que estariam em decadência porque são maltratados pelos vizinhos, são maltratados pelo resto do mundo, que se aproveitam da boa-fé dos Estados Unidos, de acordo com essa narrativa. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? A resposta vai ser no mesmo nível. Ou seja, você vai criar uma espécie de nacionalismo simétrico nos países onde isso não existe ou isso está adormecido. Porque você está insultando os canadenses, você está insultando os chineses, você está insultando os panamenhos, você está insultando os colombianos, você está insultando os mexicanos, né? Os mexicanos que são vistos como o quê? Bandidos, que são vistos como lenientes, que são vistos como, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas aí você obriga todos esses outros países, os governantes desses outros países, a dar uma resposta política também. Quer dizer, isso me parece um sintoma de crise daquele ciclo da globalização, que tem um monte de sintomas de crise. Quer dizer, uma das características da globalização é essa coisa de você baixar a guarda dos controles nacionais, alfandegários, ideológicos e tudo, e você favorecer o livre intercâmbio de mercadorias e de pessoas. Né? Então, digamos assim, você imagina que a economia tem uma certa espontaneidade, que ela tem uma dinâmica própria, que não é política. Tá? Ou que ela deve ter uma dinâmica própria que não é política. Você vai dizer também que o poder do Estado ou do governo deve estar circunscrito a determinadas instituições básicas, porque você acredita que a sociedade também é espontânea, que ela vai ter um andamento subsolo, enfim, e a economia também. Né? E aí começa a acontecer o contrário, nesses períodos de retração de crise da globalização, você começa a ter uma tentativa de botar a economia a serviço da política. Né? Isso já aconteceu várias vezes na história. E ele está querendo fazer isso. Agora, o problema que me parece a criação desses nacionalismos nesses outros países pode alterar a dinâmica interna de cada país, da política interna de cada país. Porque você vai ter... Porque isso é uma coisa que ele, inclusive, ele quer ter uma direita populista alinhada a ele em cada um desses países. Por exemplo, o presidente do Partido Conservador canadense é um sujeito que fica, em geral, repetindo e elogiando. Eu ia perguntar isso, se isso abre espaço nesses outros países para o surgimento de líderes como Trump. Isso, mas a ideia é essa. A ideia é você fazer com que a direita moderada natural vá desaparecendo e vire uma direita alinhada. Né? Tanto que a gente viu aqui também, a gente já o Tarcísio e outros com boné... Make America Great Again. Né? Aí você criou a briga dos bonés, que é essa coisa contrária também. Então, ao mesmo tempo que você quer alguém alinhado a ele, o Milley, por exemplo, ou como seriam os Bolsonaros, você cria uma espécie de um nacionalismo populista reverso, que vai defender a autonomia, a soberania nacional, que é o que você vê o discurso que até o Justin Trudeau, que é liberal progressista, adotando um discurso como esse, como você mesmo leu. Você vê o caso mais evidente, mais típico da presidente do México, né? Que é um país que se caracteriza por um nacionalismo sempre muito forte, embora ela não possa responder de maneira tão óbvia quanto o Trudeau, porque, enfim, é um país mais fraco, mais dependente da economia americana, está muito mais entranhado na economia americana, entendeu? Mas você vê isso, o Petro lá na Colômbia também deu as bravatas dele nacionalistas. Então isso tende, acho que, a alterar as dinâmicas internas. Agora, até quando o Trump vai usar essas tarifas para fazer populismo com o seu grupo interno? Porque isso também tem um problema lá dentro, tá? Tem gente que apoia ele que não quer tarifa, ou que acha isso problemático, vai perder e tal. E quanto tempo ele vai conseguir fazer isso, a gente não sabe. Porque isso também tem, acho que a Débora vai falar disso, isso vai ter um retorno negativo do ponto de vista econômico, embora o comportamento político não se paute única e exclusivamente por resultado econômico. Né? O que a gente descobriu de 10 anos para cá é que a tal da cultura, elementos não econômicos também importam no comportamento político. Agora, eu já vou passar para a Débora também para a gente falar sobre esse aspecto econômico, a Débora e a Flávia que estão com a gente lá em São Paulo, mas eu queria só terminar de falar desse editorial do Wall Street Journal, porque eles abrem com uma ironia dizendo que Canadá e o México são adversários, né, quando na verdade são parceiros, e quando eles mencionam a China, eles falam em verdadeiro adversário. Então, queria que você colocasse para a gente aí no tabuleiro político a China, em que posição exatamente fica a China do ponto de vista político em relação aos Estados Unidos, nessa coisa de ser adversário? No caso do México e do Canadá é uma coisa estranha, porque são aliados históricos, eles têm um tratado de integração econômica. O México está absolutamente
engrenado na economia americana, especialmente do ponto de vista da indústria automobilística, assim, é impossível, né? Várias indústrias se mudaram para o México, enfim, para mão de obra barata, não tem como separar aquilo ali, e o Canadá é idem. Né? Mas no caso da China, a China é uma coisa particular. Né? A China sempre teve consciência do seu poderio milenar, porque a gente também fica falando de história do Ocidente. Mas a China tem uma história de milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, o Japão tem a China como modelo de organização antes do nascimento de Cristo. É uma coisa muito remota. Tá? Sei lá, os imperadores do Japão, que são considerados a dinastia mais antiga do mundo, lá no ano 100 depois de Cristo, sei lá, eles se organizam a partir do modelo chinês. Né? Então, eles pensam a história de uma maneira muito diferente da nossa. Né? Então, a China era o grande poderio mundial até o Ocidente chegar lá. Porque eles tinham inferioridade tecnológica, embora foram eles que tenham passado a pólvora para o Ocidente. Né? E a China atravessa aí um século de desagregação, de pedaços dela virando protetorados estrangeiros, é invadido pelo Japão, morrem sempre milhões e milhões de pessoas. É um período meio vergonhoso da história chinesa. Mas a história chinesa de 1950, 60 para cá é de sempre reconstruir os cacos e começar a montar aquilo que a China supostamente sempre teria sido. Então, você tem uma sensação de particularidade cultural muito forte, de orgulho chinês, que estava muito abalado por conta desses acontecimentos, sempre, enfim, desse período, desde a Guerra do Ópio até a Revolução Comunista do Mao Tse-tung. O que acontece é que, conforme a China foi crescendo, a partir do Deng Xiaoping, e sobretudo nos últimos 30 anos, esse sentimento de orgulho de ser chinês voltou. Então, o nacionalismo é uma coisa que move a China. Tá? É interessante que, aparentemente, é um nacionalismo cujo prospecto de expansão, de expansionista, não é o imperialismo clássico. Ele é todo dado talvez por seja um país já muito grande, com uma demografia enorme, com um território enorme, você não tem uma coisa expansionista do ponto de vista político, como o Japão teve, por exemplo. Não é o caso da China. Mas é certamente um processo de expansão comercial. E a China está em muito melhores condições de responder aos Estados Unidos. Né? Então, ela sabe onde o calo dói. E a China é apresentada como a verdadeira adversário dos Estados Unidos porque eles são os grandes competidores dos Estados Unidos no mundo. Né? A China virou a fábrica do mundo. Né? Se você vai reclamar da perda dos empregos das indústrias automobilísticas, da indústria americana, é porque tudo se mudou. E não foi só o Brasil também, da União Europeia também, foi tudo para lá. Tá? Mas então, por isso mesmo, eles estão numa posição de poder responder de maneira mais altaneira. Mas, ao mesmo tempo, também os Estados Unidos, pelo poderio bélico chinês, eles também são obrigados a fazer. Você vê que ele não falou grosso, igual ele falou com o Canadá e com o México, entendeu? Eu acho que aí tem uma situação que a gente não tem como saber até exatamente. A tarifa é menor, né? Ele estava falando em 25% para o Canadá e para o México, atrasou em um mês agora, mas falou em 10%, 15%. Ele rugiu lá para o México e para o Canadá e deu uma meada, um latidozinho ali para a China, entendeu? Porque ali realmente o buraco é mais embaixo. E não está claro ainda para a gente qual é a geopolítica do Trump. Qual é a geopolítica do Trump? É tentar voltar ao modelo de 1990, no começo da globalização, em que os Estados Unidos imperavam no mundo inteiro? Ou vai ter uma espécie de repartição de divisão internacional de áreas de influência? Entendeu? Do tipo, ele vai ficar com a América e com a Europa e a China vai ficar com não sei quem e a Rússia vai ficar... Isso não está claro ainda. Porque a gente não sabe se ele vai falar grosso ou ele fala de igual para igual. Porque o Trump tem muita admiração por esses homens fortes, entre aspas, iguais a ele, que põem o pau na mesa. Então, ele não respeita que ele acha que é fraco. Ele acha que ele pode falar grosso e impor as condições para a negociação. E aí, mas ele sabe que com a China o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, isso não está claro ainda. Né? Ele tem essa coisa imperialista, mas é imperialismo do mundo inteiro ou tem uma área de influência? Ele vai respeitar uma área chinesa, assim, do tipo, olha, você fica com esse pedaço aqui, você fica com Taiwan e deixa a América Latina e a Europa para a gente? Isso não está claro ainda.